Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal 2 da Dev Eficiente. O episódio de hoje é um episódio especial. Eu estou no meio do preparo, da gravação da próxima jornada do Dev e da Dev Eficiente, né? Vão ter vários materiais de suporte falando sobre design de código e por aí vai. E eu estou aqui para te dar um spoiler, porque eu pensei, eu estou gravando múltiplos materiais de suporte, né, para a pessoa poder fazer o desafio e tudo mais. E se eu já for liberando algum desses vídeos com algumas técnicas de código que eu considero interessantes para a própria galera e me dando feedback aqui no canal, né, e falando para ver se achou bom, se achou ruim e tal. Então, é basicamente isso o vídeo de hoje. Eu estou fazendo aqui a introdução, já vai trocar aqui a tela, né, para o outro Alberto aqui, né, programando, falando sobre uma técnica de código em específico. E eu espero que seja útil para você. Se você gostou ou se você não gostou, né, deixa o seu comentário aqui, comentário construtivo e tal, sempre de forma educada, que eu vou adorar responder. Aproveita o material e eu espero que seja útil para você. Tchau! Eu quero trazer agora para você uma discussão que eu considero pertinente, dado que eu falei para vocês sobre DDD para aplicação web moderna, já falei sobre divisão de responsabilidades para o lado da carga cognitiva. Então a gente já discutiu bastante coisa, né? Já tem bastante material que você pode estar usando como suporte para as funcionalidades, pode estar vendo como se fosse ali uma aula atrás da outra e tal, né? Você decide como você quer usar o nosso material de suporte. Uma discussão que eu considero pertinente é quando a gente fala de arquitetura de código, né? Aquela arquitetura de referência versus design de código e como essas coisas se combinam e onde é que eu estou posicionado nisso, né? E o que eu estou tentando fazer com você aqui no nosso projeto, né? Nos nossos projetos aí. A questão é a seguinte, né? Quando a gente pensa em arquitetura, existem múltiplas arquiteturas que fazem parte da nossa vida. Então, você pensa numa aplicação web, você tem uma arquitetura, né, de divisão de camadas ali básica, que é o tal do MVC. E em geral dela você não escapa, porque qualquer framework que você use tem pelo menos uma camada que ele te obriga a trabalhar, que é a camada conhecida regularmente aí como controladora, né, que recebe os dados de uma requisição e te permite operar sobre aqueles dados. Então, no Spring você vai criar um controller, no Nest.js você vai criar um controller, no ASP.NET Core você vai criar um controller. E esse é um preço que você paga pela escolha do framework, né? Se você não quisesse pagar esse preço, você teria que implementar a parada na mão, porque mesmo que você utilizasse alguma coisa de mais baixo nível, você sempre vai ter que receber uma requisição numa porta XPTO da vida e tratar com isso. Mas as outras camadas, você não é obrigado, os outros estilos arquiteturais, você não é obrigado a usar. Quem é que te obriga a usar arquitetura hexagonal? Quem é que te obriga a usar Clean Architecture? Quem é que te obriga a usar qualquer outra blá 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 architecture? Ou alguma nova que vai surgir daqui a um tempo? Ou quem é que te obriga a usar uma arquitetura, né? Por mais que a galera vai falar, mas não é arquitetura, não sei o que, blá blá, mas quem é que te obriga a usar, né, uma arquitetura orientada a eventos, onde tudo é representado como eventos na sua aplicação e aí para você ter suporte a isso, né, geralmente você divide a sua aplicação entre consultas e comandos, né, que é o tal do CQRS, coisa do gênero. Só deixando claro que CQRS é uma coisa que pode ser utilizada com ou sem orientação a eventos dentro da sua aplicação. Mas o que eu quero te perguntar é, por que você é obrigado a usar isso? Qual que é o argumento lógico? Quando você vai, os argumentos lógicos são nessa linha. Ah, mas se eu quiser trocar essa tecnologia, eu estou protegido, né? Olha como eu não conheço essa camada nem aquela camada. Ah, mas se eu quiser trocar isso, olha como eu estou protegido, né? Desse framework, daquele outro framework, ou por aí vai. Ah, é importante estabelecer um padrão dentro do time para que todo mundo consiga fazer código, né? Seguir o mesmo padrão. E aí é um bom ponto. Aí é um bom ponto. Padrões são interessantes, porque os padrões conversam com os esquemas que você faz dentro da sua cabeça, para quando você olha um pedaço de código, por exemplo, quando você bate o olho, é como se tudo que está dentro daquele padrão para você fosse uma coisa só. Então, quando você bate o olho, por exemplo, numa aplicação web que você vê um controller, e isso já é comum para você, é de boa. Quando você bate o olho em alguém que está dizendo que usa uma arquitetura baseada, por exemplo, na Clean Architecture, e você bate o olho no use case, ou num gateway ou algo do gênero, fica de boa. Quando você bate o olho num sistema que está utilizando, por exemplo, arquitetura hexagonal, e aí você bate o olho no adapter, port ou qualquer coisa do gênero, você fala assim, ah, legal. Se você, né, por algum motivo, né, sofreu algum tipo de distorção da realidade e entendeu que Domain Driven Design é sobre
arquitetura, né, é sobre services e entities e coisas do gênero. Então você bate o olho num código e você vê services, e aí você fala, essa pessoa aqui se inspirou no Domain Driven Design. Ou você vê services dentro do core da sua aplicação no arquitetura hexagonal, né? O nome original é Ports and Adapters e tal. Você fala, aqui ele se inspirou no Domain Driven Design, que não é um livro sobre arquitetura de código, é um livro sobre como você entendeu o domínio, aplicou, pegou as ideias e colocou dentro de outra arquitetura de referência. Então, arquiteturas são genéricas. Por isso que você pode ter para múltiplos projetos diferentes a mesma arquitetura. Ou você pode ter um projeto, né, que está dividido em múltiplos módulos, e em um determinado módulo você pode usar uma arquitetura, em outro módulo você pode usar outra arquitetura, mas o nome da arquitetura é o mesmo para os múltiplos projetos, porque elas são genéricas e podem ser aplicadas para domínios diferentes aí. Quando você pensa em design de código não, design de código é específico. Então, né, você tem a mesma arquitetura aplicada em projetos diferentes, vai ter um momento ali no meio do bolo que você vai ter que fazer a sua lógica. Então, por exemplo, eu vou ter que fazer a lógica de processar um pagamento. Eu vou ter que fazer uma lógica de fazer uma transferência bancária. Eu vou ter que fazer uma lógica de sugerir uma recomendação de um próximo treinamento ou de um próximo assunto para a pessoa ler, né? Ou consumir essa lógica de algum modelo já pré-criado ou algo do gênero. Eu vou ter que fazer uma lógica de sugerir, vamos supor, né, que esse nosso treinamento aqui, a coisa evolua, e eu consiga sugerir automaticamente qual material de suporte você deveria ver, baseado no código que você escreveu. Então vai ter que ter uma lógica para implementar isso daí. Então, a lógica, na maioria das vezes, partes da lógica são específicas. E é nessa hora que entra o design de código. Como que você vai desenhar aquela lógica? Como que você vai dividir aquelas responsabilidades de um jeito que faça sentido? E aqui no nosso treinamento a gente vai trabalhar basicamente com orientação a objeto, né? Ou se a pessoa quiser trabalhar, por exemplo, com JavaScript, só utilizando funções e tal, é de boa, também dá pra gente conseguir fazer. Mas você vai pegar, vai olhar para o paradigma que você está inserido da linguagem e vai dividir as responsabilidades tentando fazer uso do paradigma, da linguagem, do framework e por aí vai. Então, né, isso é design de código. E aí, o que eu quero dizer para você? Que enquanto a maioria das empresas, a maioria dos lugares que você olha, atacam, tem uma arquitetura de referência, a minha sugestão é que você ataque ter designers de código especialistas, ou seja, trabalhe muito com a sua equipe, trabalhe muito com você, que nem você está fazendo agora, vendo eles, construindo, né, o nosso projeto dentro da nossa jornada. Você está praticando de maneira deliberada o exercício de design de código, porque se você dividir as responsabilidades de maneira interessante, para mim, naturalmente, o seu código vai ser entendível, flexível e fazer o que precisa. Qual que é a arquitetura que você está me sugerindo usar, Alberto? A verdade é essa, eu não estou te sugerindo usar nenhuma arquitetura. As arquiteturas não te obrigam, né, mas como as pessoas vão seguindo e elas... Então você vê muita distorção do tipo assim, para fazer uma chamada para o banco de dados, você tem uma interface service, uma implementação service, e nessa implementação você chama uma linha de uma outra classe que executa algum código no seu banco de dados. Ou seja, você botou uma classe que chama uma linha de outra classe. Cadê a divisão de responsabilidade? Não dividiu nada. Se você pegou uma linha que podia ser executada no ponto A e pegou essa mesma linha, levou para o B e fez o A chamar o B, você simplesmente aumentou a carga intrínseca a troco de nada. A troco de nada. E os argumentos, em geral, vêm nessa linha. Ah, mas se eu quiser trocar, mas se eu quiser trocar, mas se eu quiser trocar. Se você dividir bem as responsabilidades e se você entender que trocar alguma coisa faz parte, né? Essa é uma parte muito importante. Generalizar é um requisito faz parte da engenharia de software. Nível de generalização é requisito de negócio. Então, se você acha que você vai trocar alguma coisa, né? Se você acha que você tem que fazer o código flexível, não tome essa decisão sozinho. A gente vai falar sobre isso aqui, né? Na hora que a gente chegar, tem vídeos sobre os vídeos sobre pilares de código, também de novo, né? O material tá aí para você utilizar, tá sugerido para cada uma das funcionalidades com material de suporte. Mas quando você pensa nos pilares de código, vai ter lá um pilar que a melhor versão do programador é aquela que questiona, que pergunta, que entende no detalhe o que precisa ser feito para que o código seja proporcional à funcionalidade. Então, meu foco no nosso treinamento, na nossa jornada, é no design do código, e um excelente design e excelentes designers produzem códigos que são excelentes, que fazem o que precisa ser feito
proporcional à dificuldade que é enfrentada naquele momento, respeitando o nível de generalização que é preciso naquele momento. Então, sim, eu quero dizer para você que os livros de arquitetura de código são legais, de arquitetura de software são interessantes, porque todo conhecimento é interessante, mas para mim eles não são suficientes e para mim eles fazem mal para a nossa profissão, para o jeito que a gente produz código atualmente. Então aqui no nosso treinamento, né, você vai ter essa outra visão, você vai produzir muito código com essa outra visão e você vai ser capaz de tirar suas próprias conclusões no final, né? O máximo que pode acontecer é você ter 2 vieses agora para analisar código e você combina eles da maneira que você acha mais interessante. Mas achava importante ter esse vídeo, né, discutindo arquitetura versus design de código, para você entender que eu estou muito mais focado no design do que na arquitetura. A única arquitetura que eu estou focado é que eu tenho que aceitar em função do framework que você decide quando você vai começar o seu projeto. Beleza? Era isso, te vejo no próximo vídeo. Tchau!